bem-vindos ao Estante Branca. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma dica de leitura de uma parceira aqui do canal, que é a Editora M. É um livro que foi recém-lançado e é muito interessante. É esse livro aqui. Olha que capa linda, gente. Vocês já podem ver que é sobre o Chico Xavier, né? Chico Xavier, Histórias e Lições. Ele foi editado no ano de 2020 e foi organizado pelo Ricardo Orestes Forni. Esse livro aqui é uma compilação, na verdade é uma compilação de histórias, casos envolvendo o Chico Xavier. E cada história dessa, cada caso desse, traz uma lição, né? Propõe uma reflexão. Então, logo aqui no começo do livro, o organizador deixa claro que ele não conheceu pessoalmente o Chico Xavier e que ele coletou essas informações, essas histórias, esses causos de outros livros e de outros autores. Então ele pegou essas histórias, escreveu com as palavras dele, fez algumas considerações e propõe uma reflexão. Cada capítulo é uma história e é muito interessante. Eu já li algumas, né? O bom desse livro é que você não precisa ler na ordem sequencial. Você pode ler um capítulo, depois outro e escolhendo de acordo com o tema. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o autor. Ricardo Orestes Forni é natural de São José do Rio Preto, São Paulo. Formado em medicina, com especialização em anestesiologia e pós-graduação em medicina do trabalho. Casado e pai de 2 filhos, reside atualmente na cidade de Tupã, São Paulo. Seu primeiro contato com a doutrina espírita foi por meio do livro Nosso Lar. Atualmente faz palestras e apresenta os programas Momento Espírita e Momento Espírita na TV. É autor de diversos livros de sucesso em categorias diferentes, como Razões para uma Vida Melhor, o livro de estudos O Amor pelos Animais e a biografia Triunfo de uma Alma, Recordações das Existências de Ivone do Amaral Pereira, além dos romances Elos de Ódio e O Ódio e o Tempo. Todos esses livros foram editados pela Editora M. Eu dei uma olhada, né, aqui na história, nas histórias, né, nos casos, e pensei em trazer uma para vocês. Então, eu me deparei com uma história, com um caso que é relativamente famoso do Chico Xavier. Eu, particularmente, já tinha ouvido falar, não na história completa, mas eu já tinha ouvido falar sobre o conceito, né, que essa história nos traz. E é curtinho, os capítulos são bem curtos, são 3 páginas. Eu gostaria de ler para vocês. Esse capítulo se chama A Água da Paz. Então ele começa assim. Você acha que hoje em dia já sabemos tudo sobre mediunidade, tendo a preguiça que muitos espíritas têm de estudar? Ou será que estou fazendo uma afirmativa falsa quando digo que a maioria dos espíritas não gosta de estudar? Pois bem, se você concorda, continuemos. E então, você acha que já, digamos, conhecemos bem sobre a mediunidade? Creio que a sua resposta é igual à minha. Não. Imagine então, no início do século XX, quando o Espiritismo começou em Pedro Leopoldo. Chico procurava explicar como podia o fenômeno mediúnico que se iniciava de maneira, vamos dizer, mais explícita através dele mesmo. E explicar para um povo sem conhecimento e sem estudo. Muitas vezes, o médium acabava ficando nervoso com as dúvidas e as discussões que se levantavam sobre o assunto. Numa dessas discussões, Dona Maria João de Deus apareceu ao filho recomendando que ele usasse, quando a discussão se tornasse calorosa, uma tal de água da paz. Água da paz, pensou ele com toda a sua ingenuidade.
E lá se foi o Chico nas farmácias de Pedro Leopoldo atrás daquela medicação desconhecida, pelo menos por ele. Como não encontrou na sua cidade, procurou em Belo Horizonte, a capital do estado. Nada. Não conseguia achar a tal da Água da Paz. Mas, como mãe é mãe, Dona Maria voltou a aparecer para o filho, explicando que qualquer água servia, que quando ele fosse demonstrar o seu descontentamento sobre os desentendimentos acerca da mediunidade, antes de responder qualquer coisa, colocasse na boca um gole de qualquer água, mas não engolisse. Ou melhor, tomasse só um pouquinho, permanecendo com o resto na boca. É evidente que com o líquido na boca ele não conseguiria dizer nada. E esse era o objetivo da Água da Paz: não responder para não alimentar a discussão. Pronto, o santo remédio, pelo menos para o Chico. Daí o autor continua com considerações pessoais, né? Permita-me perguntar se você não está precisando um pouco da tal água. Eu não tenho vergonha de confessar que na minha casa tem um filtro cheio dela. E o pior, às vezes esqueço-me de usar. Na hora em que vou responder uma colocação mais atravessada da minha esposa ou de um dos filhos, corro com um copo na mão e tomo a Água da Paz. Já imaginaram se no trânsito cada motorista levasse uma pequena garrafa da Água da Paz? Até mortes seriam evitadas. Se os políticos usassem essa mesma água, eles conseguiriam cumprir tudo o que prometem. Sim, porque não prometeriam nada além do que realmente pudessem fazer pelo bem do povo e não para ganhar as eleições. No emprego, seríamos os colegas muito queridos dos demais companheiros e a menina dos olhos do patrão. Fofoca, então, morreria por falta de quem alimentasse. Poderíamos ver o carro novo do vizinho sem insinuar nada sobre o meio como o veículo foi adquirido. Teríamos tempo de admirar o automóvel ao invés de lançar suspeitas sobre a origem do dinheiro que permitiu a sua compra. Seríamos o genro preferido e o cunhado do coração, com o auxílio da Água da Paz. Será que 3/4 do planeta não são constituídos por água para que sempre existisse a Água da Paz? Evitaríamos a tal da boca seca e da língua ferina, o que já seria um lucro e tanto. E por falar nisso, peço a sua licença para ir dar uma olhada no meu reservatório de Água da Paz. Nunca se sabe como iremos precisar dela, não é mesmo? Então é conveniente sempre deixar um copo de jeito para as urgências da vida. Você verá que a paz sairá da água e irá abençoar a sua vida e a vida daqueles com quem você convive. Então são histórias curtas a respeito de coisas, né, vivenciadas pelo Chico Xavier na sua vida ao longo de todo o seu trabalho mediúnico, que nos trazem lições bastante interessantes. Eu já tinha ouvido falar dessa história da Água da Paz, não com todos esses detalhes, mas do conceito, né, que nada mais é do que nos levar a refletir antes de responder, né. Num momento de discussão, num momento de provocação, nosso primeiro ímpeto é rebater, né? Com a Água da Paz, nós somos levados a parar um pouco, refletir e não responder na mesma hora. Claro, você pode usar a água literalmente para, né, refletir ao invés de responder na hora, ou adotar só o conceito, né, da Água da Paz, que é a proposta aqui que foi passada pelos espíritos para o Chico Xavier e que ele conta, né, através dessa história. Então, como essa história, tem várias outras aqui no livro, é muito interessante, faz a gente refletir, faz a gente pensar. São situações vividas pelo Chico Xavier, né, que é esse exemplo que nós temos, né, quando se fala em mediunidade, em espiritualidade, em espiritismo. E algumas eu já conhecia, outras não, mas é um livro muito gostoso de ler. Eu recomendo. Esse livro está disponível no site da editora M, pode ser adquirido diretamente pelo site. Ele nos foi enviado como cortesia pela editora. Então, caso você queira adquirir, você pode usar um cupom de desconto para os seguidores aqui do canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, Estante Branca 10. Você tem 10% de desconto na aquisição do livro.
Bom, essa é a dica de hoje. Eu super recomendo, vale muito a pena. Eu gostei muito desse livro. E é sempre bom refletir nos ensinamentos de Chico Xavier. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe um like para que ele atinja mais pessoas. E até a próxima. Tchau!